Boa tarde. Estamos dando início a mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, a todos que nos assistem, à advocacia andreense. Dizer que para nós é uma satisfação muito grande, todas as sextas-feiras, estarmos aqui reunidos para falar deste tema que é tão importante, ou seja, educação ambiental. Hoje, com convidados especiais aqui, a Osvana Famelli, querida amiga, que veio aqui depois de algum tempo, né, Osvana? Conseguimos acertar nossas agendas e vamos hoje contribuir conosco. Você que é uma pessoa tão experiente, educadora, né, foi vice-prefeita da nossa cidade, portanto, conhece bastante as políticas públicas do nosso município, para falar desse tema que é tão importante, não só na educação formal, que você conhece muito bem, mas também sobre educação ambiental. O Mário Garcia, que é membro da nossa Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, membro consultor, o Mário que é engenheiro, que é professor lá da Fundação Santo André e dá aulas na engenharia. E o Luiz Fernando Chaves, também meu companheiro de Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, também professor, ele que é mestre também em políticas públicas, também já esteve atuando no poder público como secretário de Meio Ambiente, como diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, portanto, todos aqui muito capacitados para tratar desse tema e para levarmos ao debate, né, de todos que estão nos assistindo, contribuirmos com as políticas públicas já existentes, não só em Santo André, mas também em toda a região, falar com os nossos amigos e colegas, advogados e advogadas, enfim, todos aqueles que possam contribuir com este tema tão importante. Então, boa tarde a todos, eu vou passar para que vocês façam, então, este cumprimento inicial, somente para uma breve apresentação de vocês, e depois voltamos para o tema propriamente dito. Então, boa tarde, Osvana, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? É uma honra te receber aqui na Casa da Advocacia Andreense, se você que está sempre conosco, na verdade, né, sempre aqui contribuindo, receba também o nosso abraço da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Rosa, doutora Rosa. Quero aqui cumprimentar a doutora Rosa, vou dar um abraço para a doutora Andréia, presidente da 38ª subseção. Boa tarde, professor Mário. Boa tarde, Jorge. Nós estamos aqui muito felizes de poder participar, de poder partilhar, de conversar um pouquinho sobre um tema tão importante. A educação em si já é a essência. E quando a gente fala da educação ambiental pela preservação da vida, é muito sério também, né? Então, eu que agradeço o convite, poder estar com vocês e que seja uma boa conversa. Será, com certeza. Mário, boa tarde. Obrigada, viu, mais uma vez contribuindo aqui com a gente. Boa tarde, doutora Rosa, Osvana, Luiz. É um prazer mais uma vez estar aqui, poder falar desse tema inesgotável, que é a educação ambiental, do qual a gente só consegue passar e aprender, né? Já que a educação a gente só consegue aprender com a insistência, né? Com a repetição, né? E com a consciência diária do que é a consciência ambiental, a educação ambiental. É um prazer poder estar aqui novamente. Obrigada, Mário. Luiz, prazer enorme te receber aqui pela primeira vez na nossa Casa da Advocacia Andreense. Né? É bom ressaltar isso, nós estamos aqui neste equipamento moderno, né? E, na verdade, em razão da pandemia, provavelmente nós estivéssemos ao vivo, caso não fosse essa nova realidade. Né? Mas, no entanto, eu acho que ele acaba disponibilizando até os encontros. Né? Você dizia agora há pouco na antessala que está na estrada vindo de Minas Gerais. Se esse encontro fosse presencial, provavelmente você não estaria aqui, né? Então, de uma certa forma, facilitou a sua vida. Bem-vindo, muito obrigada pela tua presença, viu? Imagina, Rosa, é um super prazer falar de um tema ainda que eu
trabalho, milito e sou apaixonado, que é meio ambiente e educação, é muito gostoso, né? E, como você disse, hoje a gente deu um salto tecnológico forçado, porque todo mundo teve que aprender a fazer videoconferência, todo mundo teve que aprender a mexer melhor no celular, no notebook. Lógico, todo mundo que eu estou falando é o pessoal que tem uma idade um pouquinho maior, porque o pessoal mais novo, a minha filha com 1 ano e meio já estava ali no celular, agora no tablet com 3, está adorando a coisa. Gosta de falar com o papai só assim, por videoconferência. Algo que a gente nem sonhava antigamente e que a gente vai trazer isso para a educação hoje, não só a educação ambiental, mas para todo tipo de educação. Eu acho que esse é um salto que aconteceu e ele vai continuar. Então, a gente tem que acompanhar essas novas tecnologias. Muito bem. Bem, então vamos iniciar nosso debate. Nós vamos passar inicialmente para o professor Mário Garcia, para trazer aqui um pouco, não só da sua experiência, o professor que dá aula na Faculdade de Engenharia, portanto, para adultos. Mas o professor Mário também tem outros projetos, e não é sem razão que ele está lá contribuindo conosco e que ele gostaria de apresentar. Mário, por favor. Bom, trazendo sempre esse foco na questão da educação ambiental, né? Eu só gostaria assim de chamar um pouco, provocar um pouquinho em relação a isso, porque quando nós falamos da educação ambiental, dá uma primeira impressão que tudo somente é conscientização ou tudo somente é somente a insistência em falar, olha, jogue corretamente, aprenda a cor do cesto de lixo, sabe para que serve o azul, para que serve o vermelho, vamos usar coisas recicláveis. Então, parece que é só essa insistência, nós começamos a nos comportar, às vezes até mesmo como uns ecochatos, como nós estamos chamando, às vezes, de vez em quando, né? Mas a educação, ela vem num outro sentido. Acho que a gente tem que usar quais são as ferramentas que nós temos disponíveis para usar isso num sentido diferente. Então, eu acho que começa mesmo, desde lá da educação básica, desde da escola, passar realmente quais são, o que acontece, quais os impactos do meio ambiente. Eu acho que aí isso é uma coisa hoje que já permeia praticamente quase que todas as disciplinas do ensino, ou quer você esteja aprendendo na aula de ciências, você até mesmo numa aula de matemática, você consegue colocar ali temas que chamem aí o mote ambiental, né? Mas, como isso tem que ser uma coisa que permeia aí todas as idades, né, eu acho que a gente tem que chamar a atenção para alguns pontos que são realmente sensíveis. Né? Por exemplo, né, nós fazemos campanha, falamos assim, olha, o planeta está cheio de plástico no oceano, né, se joga plástico, então vamos parar de usar plástico, né? Vamos começar a usar aquela caneca cerâmica que você vai lá, usa ela e não é descartável, né? Ou seja, nós estamos tomando algumas atitudes que o culpado passa a ser o plástico, né? Daqui a pouco nós vamos dizer que o culpado é o nariz da tartaruga. Por que ela foi enfiar o nariz no canudinho, né? Então, coisas do tipo assim, né? Então, acho que é aí justamente que diferencia a educação ambiental, porque se a pessoa não jogasse o plástico no oceano, o plástico não seria vilão, né? Então, nós estamos aceitando a situação de ter jogado o plástico fora, né? E estamos dizendo que o culpado é o plástico, né? Então, já vi movimentos dizendo assim, não, temos que banir o plástico, nós temos que acabar com o plástico. Bom, mas o plástico, ele não nasceu ali, foi ele que foi lá na beirada do oceano e mergulhou lá na água, né? Alguém jogou aquilo fora, né? Então, é aí que entra a educação ambiental, para justamente mostrar esse impacto do que acontece. E dentro disso, eu gostaria de chamar uma atenção para mais uma coisa, que é um ponto que às vezes não é tão falado, ou não chama-se tanto atenção, no enorme potencial econômico que existe no lixo. Né? Então, um dos fatores que nós precisamos, que poderíamos utilizar como um dos argumentos da educação, é justamente chamar essa atenção para a questão do valor do lixo. Né? O lixo, o que a gente poderia entender como lixo? Eu tenho um determinado produto que quando eu compro ele, eu recebo ele, eu vou usar uma parte dele e o que eu não uso eu vou jogar fora, simplesmente. É a teoria do descartável. Né? Acontece que a embalagem, por exemplo, que chegou para mim,
ela teve um custo para ser feito, né? E a hora que eu estou jogando fora, eu estou jogando fora um dinheiro sendo jogado fora. Quando eu faço um aproveitamento desse lixo que nós estamos fazendo, um aproveitamento consciente, eu estou, na verdade, economizando dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente fala que nós estamos reciclando latinhas, por que a latinha é um sucesso de reciclagem? Porque tem valor agregado. É a questão, não é por excesso de consciência do alumínio, né? Mas existem outros valores agregados também de outros materiais, só que em quantidades diferentes, que também deve ser chamada atenção, né? Então, quando eu falo assim, eu vou vender lá 1 quilo de plástico, vai ser muito pouco que eu estou ganhando ali naquele quilo de plástico. Mas atrás daquele quilo de plástico existe a não fabricação, o custo de não fabricação de novos plásticos, o custo do descarte daquele plástico. Então, quando é que eu vou somar todos os custos envolvidos de jogar aquele lixo fora, ou de fazer o descarte daquele lixo, o custo daquele material é relativamente alto, né? Então, dentro da política de fazer o descarte, ensinar que a gente deve preservar o meio ambiente, que nós não devemos agredir o meio ambiente jogando os nossos restos, os nossos resíduos ao meio ambiente, né? A hora que a gente ensina isso, né? Ensinar também a questão do valor, a cadeia de valor que está associada a cada um daqueles lixos, cada um daqueles resíduos, né? Os metais têm valores, você tem a biodegradação, que você pode gerar adubos de materiais orgânicos que podem ser aproveitados. Hoje, os materiais orgânicos geram gás ou biogás, que pode ser usados até para geração de energia, já se usa isso em várias frentes, né? Então, dentro dessa política, né, dessa linha, não é somente, vamos dizer assim, a gente fala assim, nós temos as cooperativas, né? A questão das cooperativas de reciclagem, por exemplo, Santo André, a Osvana pode depois nos dar até detalhe, mas Santo André foi cidade modelo, inclusive, de reciclagem, né? de coleta seletiva, né? Foi um modelo, acho que internacional, inclusive, né? Então, a coleta seletiva é um pedaço disso, né? Mas a gente precisaria colocar dentro desse ramo um pouco do empresariado também para dar sequência, né? Porque a hora que você pega o resíduo que foi recuperado, de certa forma retirado, a partir do momento que você agrega valor para ele, se o empresariado tiver aí para dar continuidade à cadeia, isso vira dinheiro. Se ele vira dinheiro na cidade, isso cria renda. E se cria renda, movimenta a cidade, gira a engrenagem da cidade. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Nós montamos embalagens, por exemplo, Tetra Pak, aquelas embalagens compactas lá, longa-vida, né? Embalagens longa-vida, né? Todo mundo joga fora. A reciclagem disso é complicada, porque você tem plástico com alumínio e papel, a gente chama de uma embalagem complexa, por exemplo, né? Não tem um valor agregado, porque não é que na latinha que eu pego, prenso, vendo e coloco lá. Para o empresariado também é fácil, né? Mas, uma vez que o empresariado teve interesse em fazer isso, foi montada uma unidade em Piracicaba que separa tudo. A fábrica de papel usa o papel, porque aquele papel daquela embalagem tem um grande valor, é chamado fibra virgem, que é uma fibra de primeiro uso, né? Então é um papelão de alto valor. Ela foi utilizada, foi construída uma unidade que separou o plástico alumínio, né? Então, a hora que o empresário entra dentro, você cria o valor, porque se ninguém derretesse latinha, ela não teria valor também. Mas como é um material nobre que é alumínio, e o empresário tem interesse, isso acaba virando interesse. Só para chamar mais um exemplo, que eu acho que é bem interessante, nós vemos aí por aí vai ver o poder, né, desse interesse. Nós vemos o caso, acho que muita gente já viu, aquelas coletas nas garrafas PET dos feixes de latinha. Você arranca o feixe de latinha, enche lá uma garrafa PET, 100 garrafas PETs daquele fechinho, é trocado por uma cadeira de rodas, né? Acho que nós já vimos, esse é um programa aí interessante esse. Mas vamos dar uma analisada. Por que a gente faz isso? Por que tirar o fechinho da lata? Porque aquele alumínio é diferente do alumínio da lata. Não é o mesmo alumínio. E aquele alumínio, se você derreter ele junto com a lata, ele compromete a qualidade do alumínio da lata. Se na hora de reciclar você não tira,
Na hora que o empresário vai derreter o alumínio e ele derrete com aquele fechinho junto, aquele fechinho ele tem um componente que torna ele mais duro, ele tem que ser um feixe mais duro para poder romper a lata, e ele acaba virando o que a gente chama de um contaminante do alumínio. Ora, quem que vai tirar aquele fechinho? Né? É muito trabalhoso você ir lá e tirar um por um. Mas se eu fizer as pessoas que estão com a latinha na mão tirar antes de jogar fora, eu tenho um alumínio mais puro. Né? E aí que foi criada a campanha de fazer isso. Né? Então, vai numa direção de ter uma campanha que eduque, que mostre um caminho e mostre uma oportunidade, porque ali tem um valor agregado. Aquele alumínio da tampinha serve para fazer tampinhas. Né? E ele está separado do alumínio comum. Então, essa separação gera um produto que seria a cadeira de roda ou um benefício qualquer, né? Que isso pode ser vendido, mas separado por uma questão de uma campanha, ele acabou criando mais valor para os dois. A latinha tem um valor diferente e o fechinho lá tem um valor. Né? Então, a provocação que eu acho que seria interessante era nós analisarmos sempre na educação não somente a questão do impacto ambiental do lixo, mas o impacto financeiro. Ele tem uma importância financeira para tudo que a gente fala. O isopor que a gente joga fora tem, o papelão tem um valor financeiro interessante, né? E todos esses elementos da cadeia, cada um deles, os metais que às vezes a gente joga fora, cada um deles tem o seu valor. Para lembrar por um último exemplo, nós jogamos fora nossos componentes, nossos eletrônicos. Eu pego o eletrônico e jogo fora. Tem empresas que falam, não, eu vou lá, eu retiro o eletrônico seu e destino para você. Né? Qual o grande interesse num resíduo eletrônico? Todos nós temos celulares, televisores, aparelhos que a gente acaba descartando. Né? Às vezes a gente não sabe onde descartar. Né? Qual o interesse de descartar isso? Só para a gente ter uma ideia, o lixo eletrônico possui 18 gramas de ouro por tonelada. São 18 gramas. Uma mina de ouro, qualquer que a gente procurar aí no mundo, tem na ordem de 3 a 4 gramas por tonelada de terra. O lixo eletrônico tem 18, ela chega a ser de 5 a 6 vezes mais ouro que uma mina de ouro. E não falta lixo eletrônico, porque os lixos eletrônicos são gerados diariamente. Então, quando a empresa recicla isso, o grande interesse dela, o que é? Mineração. Eu vou tirar o ouro que está ali dentro. Né? É ouro 18 quilates utilizado na superfície dos contatos eletrônicos que existem lá dentro. Então, existe um grande dinheiro, um grande produto agregado. Como é que a gente recicla isso? A grande parte do nosso lixo eletrônico é socado dentro de um container e nós mandamos para a Bélgica, mandamos para a China, mandamos para o Japão e recebemos uns trocados por isso. Né? Nós estamos exportando ouro, na verdade, para lá. Né? Se a gente conseguir fazer com que essa cadeia fique no Brasil, nós estamos trazendo riquezas, estamos trazendo aqui dinheiro rodando dentro da nossa economia, gerando emprego, gerando oportunidades. Né? Então, acho que o que eu queria mais ou menos falar era trazer assim essa discussão em relação que dentro da educação ambiental a gente chamar a atenção para o que existe de valor dentro do resíduo de uma forma geral do que nós estamos comentando. Muito bem, Mário, muito obrigada pela sua exposição. Você traz aí como é que as pessoas poderiam se comprometer, né? Como é que a gente chama os cidadãos e a comunidade para essa responsabilidade, né? Eu acho que esse é o grande trunfo que todo mundo quer alcançar, né? Na verdade, a gente quer alcançar isso. Como é que a gente compromete todo mundo para que todo mundo tenha essa responsabilidade? Na verdade, todo mundo conhece um pouco. Hoje, é difícil a pessoa que não sabe que você não pode jogar a latinha, você não pode jogar a PET, você não pode jogar o Tetra Pak, que todos têm valor. Agora, você comprometer todas essas pessoas para que elas coloquem tudo isso no lugar certo, este é o grande segredo. Né? Vamos ouvir o Luiz. Quem sabe o Luiz tem para nós alguma mágica que a gente possa fazer e comprometer as pessoas para que todas elas usem o resíduo, na verdade, tenham o resíduo como um valor econômico, né? Tanto para individualmente quanto coletivamente.
Rosa, agora você me botou de Houdini, eu vou ter que tirar um coelho da cartola para fazer a coisa acontecer. A Rosa fala isso porque ela sabe que eu mexo muito com políticas públicas, que é onde a gente aplica realmente educação ambiental, naquelas escolas de periferia, onde a gente tem que ter alguma coisa diferente para mostrar para o aluno. É lógico, eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, desde pequenininha, mora numa casa onde você tem a parte reciclada. Então, a mãe dela, a avó, a bisavó dela, já ensinam desde pequenininho. Papel, garrafa. Então, essa é uma educação que ela já traz dentro de si. Tá? Eu sempre brinco com os meus alunos, quando eu dou aula nas faculdades, de que eu conto uma historinha de que uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e eles estavam no meio de uma grande campanha para arrecadar latinhas de alumínio, de cerveja, de refrigerante, para trocar para um computador pela escola. Todo mundo já ouviu isso. Na minha palestra eu falava que reciclagem não adianta mais. Né? E aí o pessoal brigava muito comigo. Porque, na minha concepção, quando você pensava em reciclagem antes, você pensava, entre aspas, para salvar o planeta. Porque a gente estava no horário 23h59 e daqui a pouco o homem não sobrevive mais em cima do planeta. E eu mostrava para os professores que o que acontecia ali é que essa campanha, que entre aspas era colocada como educação ambiental, fazia que você aumentasse o consumo de tudo que tivesse latinha de alumínio para colocar ali. Então, a criança chegava e falava, pai, tem uma campanha ali, eu preciso aumentar, eu preciso pegar as latinhas. O pai tomava um pack de 12 latas, começava a tomar 24, aumentar, ajudar o aluno a comprar o computador. Né? E eu acho que a educação ambiental ela é bem mais ampla do que a reciclagem. A reciclagem sempre foi um mote que todo mundo sempre usou. Mas a gente esquece que tem 2 R's antes. Né? O primeiro R, o mais importante, é reduzir. A gente tem que reduzir o consumo. A gente tem que pensar se a gente precisa 3 celulares. A gente precisa pensar se a gente precisa trocar o celular toda vez. As campanhas são muito tentadoras. Daqui a pouco vai ter um novo Samsung, um novo Apple, e a gente fica, não, eu preciso ter, é uma questão de status, é uma questão disso, é uma questão daquilo. Só que não é assim, não pode ser assim. A gente não pode pautar e criar os nossos filhos dessa maneira. A gente tem que mostrar que você tem que comprar quando há necessidade. Eu sempre falo que tem 3 perguntinhas essenciais que a gente deveria ensinar para as crianças, que é uma educação econômica, mas ela também vale para a educação ambiental. A primeira delas é o seguinte, eu preciso daquilo, preciso neste momento. A segunda, precisa ser nessa hora ou eu posso postergar isso? E a terceira é, eu tenho dinheiro para comprar? Né? Parte para a parte econômica. Existem formas hoje de fazer educação ambiental pública ou privada que são muito interessantes. Eu vou dar alguns exemplos para você. Em Minas Gerais, a gente desenvolveu um projeto chamado Cartão Verde, onde, em vez da prefeitura ir nas cidades buscar o reciclado, nas casas buscar os recicláveis, e o pessoal tinha que separar, a gente inverteu essa dinâmica. A gente colocou 4 grandes ecopontos na cidade, as pessoas pegavam, juntavam os recicláveis, limpam, separavam e levavam nesse ecoponto, onde eu tinha uma cooperativa de trabalhadores, de catadores ali dentro, e a gente pesava. Então, a gente pesava quanto tinha de alumínio, de papel, de PET, de tudo. Aquilo era acreditado, tinha uma tabelona grande aqui, e você acreditava isso num cartão, igual cartão de banco, com chip. E a pessoa podia pagar a conta de água, luz ou o IPTU da cidade. Você fazia o que a gente chama de economia circular, uma economia local dentro da cidade. Você fazia com que tivesse um caminhão cruzando a cidade para levar reciclado para lá e para cá. Esse reciclado chegava separado e limpo para as cooperativas, elas ganhavam a diferença. E quando você fazia isso, o que a gente notava é que eram muitos jovens e muitas crianças que faziam questão de ir junto para levar o reciclado. Ó, tá aqui, eu separei. Olha, eu valorei, porque a criança falava assim, eu quero dinheiro. Eu sei que vai no cartão ali, a mamãe vai pagar a conta de luz, eu vou poder comprar meu tênis. Essa consciência econômica ambiental é importantíssima. Tá?
Vou dar um outro exemplo para vocês. A gente começou a fazer plantio de árvores para cada criança que nascia. Então, a criança nascia, a gente começou a fazer um plantio de árvores para já fazer uma compensação ambiental. Isso foi muito legal. E a gente ampliou esse projeto. Como? A gente ia para as escolas, montava um pequeno viveiro, trazia, dependendo da árvore em sementinha, dependendo da árvore já em muda, distribuía isso para cada um dos alunos. E esses alunos levavam para casa e eles tinham que fazer um relatório junto com os professores de quanto cresceu, como é que ela está, como é que cuida dessa árvore. E as crianças começavam a perceber que quando elas cortavam uma árvore, para a outra nascer, para ela crescer, não era que nem um feijãozinho que em uma semana brotava. Aquilo levava muito tempo para criar, para ganhar alguns milímetros. Tá? Numa determinada hora, essas mudas voltavam para a escola, para o viveiro que a gente tinha, e a gente passava a cuidar dessas mudas dentro da escola, com os professores acompanhando e dando a parte de educação ambiental. Quando ela chegava num ponto de plantio, a gente ia para a cidade, plantava essa árvore, e cada criança que cuidou daquela árvore desde lá de trás, veja, esse processo é 1 ano, 2, 3, ela recebia um certificado aonde foi plantada com a coordenada do GPS, o dia que foi plantada e o nome dela e da família. Então, a família adotava aquela árvore. Tá? A gente colocava isso numa área de APP ou numa área que a prefeitura cedia, que aquela árvore não seria retirada a posterior. E era muito legal, porque tem crianças hoje que na época tinham 10 anos, hoje tem 20, levam um filho. Assim, tá vendo essa árvore? O papai plantou, tá aqui, ó. O papai cuida dessa árvore, é a árvore da família. Quando a gente começa a pensar na educação ambiental como se apropriar do meio ambiente, mas se apropriar de um jeito bom, de um jeito que vale a pena, de um jeito onde a criança olha aquilo e vê que aquele futuro é dela, a educação ambiental começa a ficar muito mais prática, muito mais simples de você colocar. Minha filha, desde pequenininha, está com o celular na mão. Agora está com tablet. E a gente coloca para ela, olha, você tem a parte de educação ambiental e você tem uns programas que dá para ver ali. Né? E quando ela sai, por exemplo, hoje ela está na praia, quando ela sai para o meio ambiente, o que ela gosta é de ver a formiga, ela gosta de ver o bichinho que está por ali, ela adora um restaurante aqui perto de São Paulo chamado Fazenda Paraíso. A paixão dela é ir para lá, para dar comida para o porquinho, para andar no pônei, para ver a horta, para ver os animais. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Esse é um diferencial que existe na educação ambiental, que você pode mostrar para as crianças que meio ambiente é ela inserida ali. Não é uma coisa à parte que eu tenho que fazer. É uma coisa que ela está inserida, que ela pode pensar em fazer, que ela pode se deleitar com aquele meio ambiente e preservar ele, porque isso vai acontecer sempre. Então, eu acho que a grande lição é essa consciência ambiental. Quando você pega vários projetos desse, onde você pensa numa educação ambiental não a curto prazo, não só para uma coisa local, mas uma coisa a longo prazo, você pensa, você coloca na cabeça da criança uma consciência de quem ela é, dela se perceber como pessoa, perceber aquela parte ambiental, né? E com isso tem um estilo de vida diferente. Eu lembro quando eu fiz arquitetura, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a arquitetura não era profissão, era estilo de vida. Quando eu fiz meio ambiente, eu comprovei que o meio ambiente não é profissão. A gente que mexe com a parte ambiental, nós todos aqui, a gente não tem mais uma profissão. A gente tem um estilo de vida. A gente tem uma consciência. Todos nós aqui, quando vamos dar uma palestra para crianças ou para adultos, ou quando a gente vai conversar sobre, a gente tem uma consciência e coloca em tudo que a gente fala o nosso peso ambiental, do que nós aprendemos, do que a gente pensa. Né? E o que é mais legal, a gente está dentro da casa da OAB de Santo André, é que quando você dá essa consciência para as crianças, lá na frente o clima ambiental ele diminui enormemente. Né? Isso é muito interessante. Acho que o caminho, para mim, tem que ser esse. Talvez o coelho da cartola seja esse, Rosa. Obrigada, Luiz. Você coloca, e muito enfaticamente, a educação pelo exemplo, né?
Você ressalta bastante a forma como você está educando a sua filha para o meio ambiente. E nas escolas, eu também acredito bastante nisso, que se a gente não levar imediatamente para as escolas, principalmente a escola básica, né? Aquela escola, e a Osana provavelmente vai falar bastante sobre isso, para que as próprias crianças até levem para suas casas, para que ensinem os próprios pais, eu acho que a gente vai demorar ainda muito tempo para chegar a um equilíbrio, né, de conscientização necessária, né? A semana passada veio aqui a assistente social Georgette Lemos, que é amiga nossa lá do Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp, ela deixou para a gente uma frase bastante interessante, que é: o meio ambiente sou eu, né? E não tem como pensar aí desvencilhado da minha pessoa. Pensar no meio ambiente sem pensar em mim não tem a menor condição, né? O meio ambiente sou eu mesma. Mas também nós devemos pensar, e no nosso debate acho que isso tem que ficar para uma reflexão de todos, que aliar sempre o debate de meio ambiente ao social, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente diferente, trágico, na verdade, uma tragédia, ninguém esperava uma pandemia, né? Os últimos acontecimentos desta natureza faz quase um século, né? Acho que se a gente pensar na malária, né? na peste que tivemos lá atrás, enfim, faz muito tempo. Então, a pandemia ela trouxe algumas reflexões, porque nunca vivenciamos isso. Mas uma questão, Osvana, em relação a isso é, por exemplo, a falta de infraestrutura das comunidades, né? A água para lavar as mãos é o recurso mais importante para se proteger do coronavírus. No entanto, o que se destacou no início da pandemia foi que as pessoas em determinadas regiões não tinham nem esse elemento básico para se proteger, que era a água necessária para lavar as mãos, né? E, de alguma forma, se proteger contra o vírus. E como exigir dessas pessoas que não têm o básico, né? Essas pessoas que residem, agora nós temos o marco legal do saneamento básico, uma nova lei que determinou um prazo, estipulou, na verdade, um novo prazo, né? Para que haja saneamento 100% daqui a algum tempo. Algumas comunidades não têm nem espaço suficiente, não têm nem ruas para que passe saneamento básico, quer dizer, a lei não previu saneamento básico aéreo, né? Então a gente fica aqui imaginando como é que nós vamos atingir, né, esse percentual até determinada data para que todos tenham saneamento básico. Então, como falar para essas pessoas, né, da comunidade que não têm o mínimo recurso para a sua dignidade, que elas têm que separar o seu lixo, que ela tem que jogar o seu Tetra Pak, o seu PET no lugar certo, né? Que elas têm que pegar aquele resíduo, levar até a rua, lá embaixo, né, da comunidade, porque geralmente a maioria delas são em morros, e que lá vai passar o caminhão do reciclado para recolher esse lixo. Então, deixo essa reflexão aqui para passar para a Osvana, porque o nosso amigo Sidney novamente caiu. Olha, depois de Rudine, depois da sua explanação, a Rosa, vai ficar difícil a minha situação aqui, viu? Primeiro eu quero pedir desculpas ao Luiz, eu ia dizer Luiz, aí o WhatsApp me chamou o Jorge, eu misturei o Jorge com o Luiz e cumprimentei. Luiz, me desculpe, viu? O assunto, a gente roda, e eu acabo me envolvendo de uma maneira com a educação e a política que eu não sei nem como fugir da discussão. É bem verdade, né, Rosa, que a gente vive hoje um constrangimento na política pública pela falta de infraestrutura, e eu não diria que é
município, estado, eu acho que é o país como um todo, regiões um pouco privilegiadas, regiões muito castigadas, mas isso acaba diretamente influenciando nesse cuidado tão essencial que hoje prevalece em função do cuidado da saúde. O saneamento básico é uma condição imprescindível para a nossa existência, para a nossa vida. A questão de higiene, a questão de uma boa alimentação, e aí não tem por onde é a política pública que pode criar ferramentas e mecanismos para transformar essa sociedade que a gente vive. É bem certo que nós sabemos de ocupações desorganizadas, e aí a gente passa também pela questão da educação. Porque se nós tivermos um povo educado, um povo estruturado, com certeza passa a exigir e a trabalhar em favor da construção de uma sociedade melhor, de qualidade de vida. Eu fico bastante incomodada nesse momento de viver uma situação que a gente vive, porque isso é básico para qualquer família, para qualquer ser humano. É muito triste a gente viver numa condição que a gente não possa ter água para lavar as mãos, não possa ter o cuidado com a higiene para poder garantir, pelo menos, o princípio da nossa saúde, da nossa vida. Então, é muito triste a gente se deparar com uma situação dessa. Eu acho que é obrigação de cada um de nós aqui oferecer o seu melhor para poder ocasionar essa transformação que a gente precisa. Não é a curto prazo, é de médio a longo prazo, mas se todos nós nos mobilizarmos, eu tenho certeza que a gente pode fazer a grande diferença. E aqui eu deixo meus cumprimentos, Luiz, pela sua obra, entregar as máscaras para quem precisa. Isso é belíssimo o trabalho, é belíssimo. E quanto a gente conseguiu olhar o próximo com empatia, como o outro, eu ouvi aquilo que eu gostaria, eu falar aquilo que eu gostaria de ouvir, eu me colocar no lugar do outro e servir como eu gostaria de ser servido, eu acho que isso a gente pode levar a diferença para o mundo que a gente vive. E falando disso, a gente entra na questão de Santo André. Eu não posso falar muito, mas eu posso falar um pouquinho da minha vivência, porque também é muito pequena, perto do que precisaria ter para poder apresentar algumas oportunidades e soluções, mas Santo André já foi referência na coleta seletiva, no lixo reciclável, a gente já teve muita iniciativa para poder fazer essa transformação. Eu lembro, eu mesma pude acompanhar o protocolo de convênio com as famílias de cooperados que faziam e fazem hoje da reciclagem do lixo o seu ganha-pão do dia a dia. Olha como isso é sério, gente. Ganhar o dia a dia, a vida, o alimento, o salário da reciclagem do lixo. Então, isso a gente também tem que ter uma postura muito responsável na hora de separar esse lixo para colocar, para entregar ali no aterro, para poder fazer essa seleção muito melhor. E esse resíduo se transformar mesmo em aproveitamento e reaproveitamento do material que a gente tem para não estragar mais a natureza que a gente vive. Santo André hoje tem um projeto chamado Moeda Verde, onde cada 5 quilos de lixo reciclado é trocado por 1 quilo de produtos de hortifruti. Então, isso é um processo de conscientização também de que este lixo se transforme em alimento, em comida. Então, quinzenalmente, um carro se eu não me engano, é do CRAISA, ou é do Banco de Alimentos, que leva esse alimento hortifruti para poder ser trocado por material reciclável. E esse material reciclável, com certeza, vira renda para quem precisa. Então, é uma iniciativa, um projeto muito bom. A gente começa a perceber que, através disso, existe não só o aproveitamento econômico, mas também a conscientização da necessidade, e está na porta de casa para poder fazer o processo todo acontecer. Então, essa é uma iniciativa. Claro que, como educadora, eu não vou deixar de falar do que a gente vivencia na educação nas escolas. E quando a gente fala de pandemia e fala de questão ambiental, o quanto esse isolamento trouxe de percepção da realidade à nossa volta. Quando eu vejo, por exemplo, pinguins nas praias aqui do nosso litoral paulista. Quando a gente recebe vídeos de que tem golfinhos andando pelos canais aqui, o canal de São Vicente, Santos, muito próximo aonde o ser humano ocupa. Quando a gente vê alguma reportagem que os felinos silvestres estão passeando nos quintais das casas.
Então, é porque alguns espaços nós tomamos como nosso, e hoje, isolados que estamos, percebemos que eles estão retornando, né, a convivência, ao seu habitat, ou buscando também lugares melhores para si, até em função de buscar comida mesmo, né? Até em função disso que não encontram mais com tanta facilidade. Então, é para a gente pensar um pouco na educação ambiental, e enquanto educação ambiental, nessa fauna e nessa flora que nós temos que ter responsabilidade de cuidar. E ao falar de responsabilidade de cuidar da fauna e da flora, a educação básica hoje, talvez seja o princípio de tudo da criação dessa consciência coletiva, ela trabalha esse tema muito como transversalidade dentro das escolas. Então, muitas escolas têm o tema já abordado desde a tenra infância. E vou colocar minha experiência, nós somos uma escola associada à Unesco, e a Unesco todo ano lança temas mundiais para a gente fazer o trabalho de conscientização. Eu trouxe aqui para ilustrar rapidinho, esse aqui é um manual do aluno que a gente usa na escola, e esse ano a Unesco decretou como Ano da Saúde Vegetal, Ano Internacional da Fitossanidade. E o nosso projeto trabalha justamente a consciência da gente preservar essa saúde vegetal, esse meio ambiente com a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Isso dentro da escola e da escola para as famílias e para a vida. É claro que com esse ano de pandemia, a gente se reinventando dentro da tecnologia, nem tudo que eles fariam de vivência, de conhecimento, eles estão trabalhando, mas estão com certeza criando o hábito da leitura e da conscientização para o conhecimento, para entender o que é que o mundo pensa a esse respeito, o que é que nós fazemos a esse respeito, e como é que nós estamos prontos e preparados para fazer essa mudança. Eu lembro quando eu era criança, primeiro que a gente nunca aprendeu a reciclar latinha, porque não existia latinha. Né? Se muito tinha a garrafa de vidro que vinha o leite. Né? Então, para nós é muito diferente dizer, olha, fecha a torneira porque a água acaba enquanto você escova seus dentes. A água não acabava. Eu aprendi que a mata amazônica era para ser desmatada para criar atividade econômica. Então, tudo isso foi transformando e talvez, ao longo dessa transformação, a gente não conseguiu acompanhar a educação para passar isso para as novas gerações que vieram. Então, hoje é muito, muito, muito comum a gente escutar os alunos que escutam na escola, que aprendem na escola, levar para os seus pais, né, a influência e a importância de a gente mudar alguns hábitos dentro de casa. Fecha a torneira, apaga a luz, né, vamos reciclar o lixo, o canudinho não serve, o plástico virou o vilão. Poxa, o plástico veio para salvar tanto, ajudar tanto, para a gente poder ter tanta facilidade, mas a gente não sabe manusear com ele. Algo que veio para fazer o bem, que se transformou em maléfico para a nossa natureza, para a nossa sociedade. Nesse sentido, é que eu penso que a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferenciado. Né? Esse trabalho de conscientização, esse trabalho de ter dentro das escolas essa possibilidade de transversalidade, de falar um pouquinho mais das experiências, mas isso não acontece de um ano para o outro ou em 4 anos que dura o período político. Isso acontece de 10 a 15 anos, se não mais. E talvez daqui 10 a 15 anos, também a gente vai ouvir falar, não, também não é mais para preservar nada, agora é hora de mudar tudo de novo, porque a gente está indo para Marte. Né? Então, as mudanças são muito rápidas, e nem sempre a gente consegue acompanhar essas mudanças. Agora, o que é muito importante é a gente provocar essas discussões, é a gente promover essas campanhas de conscientização, é a gente poder chamar a atenção da sociedade e dizer, olha, gente, olha aqui, a gente está passando por isso porque a gente precisa pensar algumas coisas fora da caixinha, e algumas coisas precisam ficar muito bem guardadas na caixinha. E nesse momento, principalmente o momento que a gente vive, né, de pandemia, de falta de estrutura, como é que a gente faz isolamento dentro de casa se em casa a gente não tem malemar um telhado? Como é que a gente fica longe se de repente debaixo do mesmo teto moram 3, 4 famílias? Né? E aí a gente tem que pensar na origem disso tudo e falar de política pública. Da importância que a gente tem em hoje ter, inclusive, essa amplitude do público-privado de poder construir alternativas de forma conjunta, de forma comum. E da gente saber se posicionar na hora que for chamado para fazer a diferença no trabalho. Eu penso que as ações do homem na tecnologia são grandiosas, são maravilhosas. A gente nunca imaginou viver o que está vivendo.
E é bem verdade que hoje a gente pensa em substituir o papel pela tecnologia. Se antigamente existia um sonho de mudar um livro de papel para uma ferramenta tecnológica, hoje tem gente que já está assim, se refestelando, porque hoje é exatamente isso que a gente percebe. Mas o quanto isso tudo também implica, né, na mudança do celular, da gente querer o mais novo, do computador, ou da ferramenta, o quanto isso também tem impacto na nossa natureza. É bastante importante que a gente consiga vislumbrar esse trabalho e fazer a diferença. E eu, se pudesse aqui hoje dizer uma frase que me marcou a vida, Rosa, você disse uma frase tão bonita sobre o meio ambiente, mas eu, como educadora, eu diria o seguinte, olha, ai de nós se por nossa culpa, semente morrer semente. Bom, não poderia fechar melhor, né? Fantástico. Osvana, essa educadora fantástica que nós tivemos a oportunidade de ter você, né, junto com o prefeito à época, de braços dados, né, com o prefeito, estabelecendo políticas públicas nos mais diversos temas para a nossa cidade, e isso nos dava a certeza e a garantia que naquele departamento a gente estava em boas mãos. Né? Isso demonstra a pessoa que você é, a competência, a seriedade com que você encara não só a questão da educação, mas na sua vida, sua pessoa, na política, né? Isso é bastante importante, você colocou tantas coisas importantes, deixou tantas mensagens, né? Mas o que mais me ressalta, Osvana, e que me deixa bastante feliz, é você deixar claro que nós precisamos estabelecer o debate, né? E, nesse sentido, ter o Mário Garcia aqui da universidade com a gente, ter o Luiz, né, que também militante nessa matéria de políticas públicas, é muito importante, porque o que eu tenho dito é assim, se as instituições não abraçarem essa causa, né, o que será de nós? Né? Aliás, o que será das crianças que estão vindo aí? Porque a gente tem que pensar, né, na solidariedade intergeracional. Né? Alguns pontos a pandemia ressaltou o que as pessoas são capazes. Né? Nós temos falado muito em solidariedade, e o Luiz Fernando Chaves trouxe aqui um exemplo assim, assim, eu diria, espirituoso, né? Que é a questão da doação das máscaras, muita gente fazendo isso, mas eu acho que a pandemia deixou isso, né, do mundo, do ser humano, que a solidariedade existe entre os vários pontos, né, público, privado, institucional e pessoas físicas, quer dizer, mas eu acho que cabe a nós, né, que representamos algumas instituições, eu represento lá um pedacinho pequenininho da minha instituição, a nossa presidente é muito atenta a isso, mas é isso, a gente tem que estabelecer o debate. Né? Até outro dia, por exemplo, um tema, a violência contra a mulher, por exemplo, era algo que ficava todo mundo, não podia falar, ninguém denunciava, e de repente, quando todo mundo resolveu falar do assunto, né, os números cresceram, acho que exatamente por causa disso, porque todo mundo, ninguém fica calado mais, né? O estupro, a mesma coisa, resolvemos dizer, o estupro não é feio, a pessoa que foi estuprada vir a público e dizer que foi estuprada, ela não é culpada, ela é vítima. Então, é isso, eu acho que são essas questões que a gente tem que se atentar e que quando a gente começa a repetir, a falar sobre ele, a gente cobra providências e a gente cobra políticas públicas quando isso tem, né, um braço de responsabilidade maior do Estado, daquele que tem o dever, né, de estabelecer. Então, obrigada pela sua fala, fico muito feliz de te ouvir falando sobre tudo isso. Mas falando de Santo André, de fato, tem muitos bons exemplos, né, na questão ambiental. Principalmente em relação ao conselho. Nós temos um conselho de meio ambiente estabelecido, que funciona muito bem, que já deu inúmeros bons exemplos. Eu tive a oportunidade e o prazer de participar quando da elaboração da lei municipal ambiental,
né, foi em 98, quer dizer, é uma lei antiga que funciona até hoje perfeitamente, a própria lei de uso e ocupação de solo, o plano diretor, quer dizer, o município de Santo André, ele, na verdade, acho que ele saiu na frente de inúmeros municípios, pode-se dizer, do país inteiro, né? E funciona muito bem, não só de meio ambiente, mas de proteção patrimonial e cultural, né? E a OAB tem assento nesses 2 conselhos. A fiscalização ambiental é muito rigorosa, né? A gente, como advogado, podemos dizer isso de carteirinha, porque a gente advoga muitas vezes para pessoas que nos procuram porque foram autuadas em razão, né, das infrações ambientais que cometeram. Quer dizer, então, a gente pode dizer que Santo André dá muitos bons exemplos. Para voltar para o Mário, para fazer as considerações finais dele e para o Luiz, a gente também não pode deixar de ressaltar aqui, em razão, talvez, 2 coisas que foram muito comentadas, né, depois que iniciou a pandemia, que é o desmatamento da Amazônia, né, algo que ressaltou o mundo inteiro, e que isso gerou graves consequências, né? Porque esses multiplicadores, essas consequências que geraram esses multiplicadores, e que, na minha opinião, e o ditado é sábio, né? Antes tarde do que nunca, né? E grandes empresas, grandes fundos se preocupando com isso e pressionando o governo para que tomasse providência, né? Uma situação inusitada, quando vários ex-ministros do meio ambiente, né, Luiz Fernando, se unem para exatamente isso, para levantar um debate de questões que entendem que o governo atual está agindo erroneamente, né? Então, eu acho que isso também é algo que ressalta os olhos e nos dá um novo olhar, uma esperança de que eu acho que quando todos se envolvem, né, e isso se multiplica. E é isso que nós precisamos, que todos olhem para o mesmo lugar, né, todos olhem para aquilo que precisa ser feito, né, que nós vamos ter melhores resultados. Antes de te passar, Mário, deixa eu só cumprimentar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Karen Kelly, que é lá do consórcio intermunicipal do ABC e a agente ambiental aqui da Prefeitura de Ribeirão Pires, o Tiago Batista, a Rosemar Fischer, que é da AESP, a Jaqueline Batista Oliveira, e ela ressalta aqui, dizendo que falta conscientização da sociedade e do nosso próprio governo. Não temos estrutura para reciclagem e nem interesse para tal. O Tiago Dias da Silva, elogiando pelo tema. Tiago, nós vamos ter toda sexta-feira aqui, às 16 horas, a querida diretora lá da OAB, a Rosana Lino, e a nossa vice-presidente, a Denise Baruzzi Brandão, estão nos assistindo, a Ana Célia de Azevedo, o Irineu Lobo, querido amigo lá do Ipiranga, a Rosana Lino, já falei, a Dora Schiner, que foi conselheira do Conselho Estadual de Meio Ambiente comigo, a Rosemar Fischer, parabenizando a Osvana, a Marli Henrique Novo, e a Dora está falando o seguinte aqui, que está sendo criado em todos os municípios um fundo de saneamento, que será gerido pela Arcesp. Aos municípios atendidos pela Sabesp, terão recursos enviados pela companhia de um percentual determinado, advindo do lucro e aplicações para serem utilizados em áreas de risco. Que bacana, né? Se a gente conseguir fazer isso ser efetivamente implementado, vai ser muito legal. A Siluane Zimoc, a querida presidente lá da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santo André, a Regina Gobi, e quem mais está por aqui? A Evelyn Fritti também, dizendo que o assunto é muito pertinente, pena que a grande maioria não é consciente. Pois é, Evelyn, é isso que a gente está fazendo aqui, levantando o debate, e com isso a gente vai conquistando aí mais multiplicadores para levar esse tema adiante. Mário Garcia, obrigada, e agora nós estamos chegando ao final para as suas considerações finais para a gente encerrar a live.
Nossa, é um assunto sempre contagiante, né? Parece que não dá vontade de parar de falar nele, né? Muito gostoso de falar isso. Mas uma coisa importante, né? Só pegando esse rápido gancho aí sobre a questão da, como disse assim, da Amazônia, por exemplo, né? Essa discussão. Eu acho que com a pandemia as pessoas passaram a ouvir um pouco mais, né? Estão mais em casa, estão mais parados, estão mais concentrados, estão menos distraídos. Então a gente vê que, de certa forma, queira ou não, pelo bem ou pelo mal, as pessoas estão realmente discutindo mais, né? Você vê pessoas conversando e falando sobre a Amazônia, discutindo sobre o meio ambiente. Então, eu acho que é a questão de realmente trazer à tona a discussão, né? A natureza, ela reage. Nós vimos vários exemplos, até os que a Osvana falou, né? Nós estamos vendo golfinhos passeando por aí. Ontem na televisão estava mostrando lá as baleias passeando no nosso litoral lá com os filhotes dela, né? Veneza, na Itália, que a água ficou transparente. Então, quer dizer, existe uma reação rápida que nos mostra que a natureza, ela dá um jeito, né? Ela vai tentar se recompor. Só que nós temos que fazer a nossa parte, e essa parte vem justamente da consciência e da discussão, né? Eu acho que da pandemia, né, de todos os males que ela trouxe, com as mortes das pessoas, que é uma coisa irreparável, mas ela trouxe esse momento realmente, eu acho que a reflexão sobre muitas coisas que nós nunca parávamos, né? Desde lavar a mão, que era uma coisa que hoje em dia é lavar a mão, é o álcool na mão, tem gente falando até de levar a mão nos alcoólatras anônimos já, né? De tanto álcool que a gente está usando, mas tudo isso vai para uma consciência, né, que nós não tínhamos. Então, essa parada que a gente consiga tirar dessa catástrofe mundial, que é justamente essa pandemia, né, os pontos positivos para que a hora que tudo isso passar, a gente continuar, que não adianta a gente terminar tudo isso e continuarmos aí fazendo as velhas práticas que nós tínhamos antes. Vamos refletir e vamos discutir. Obrigada, Mário. Sempre bom te ouvir, ter você aqui conosco. Contaremos sempre com a tua presença e com a tua contribuição. Muito obrigada. Luiz Chaves, obrigada, viu, querido, por ter contribuído conosco, por termos interrompido aí, inclusive, acho que seu almoço, né, que você vindo de tão longe. Um pão de queijo e café, porque em Minas, se não comer pão de queijo e café, eu não volto para casa. Tá certo. Parabéns mais uma vez pela sua atitude, pelas suas ações aí em prol do meio ambiente, por todo o trabalho que você desenvolve, viu? Obrigado, Rosa. Joana, Mário, eu gosto muito de conversar com vocês e de poder expor algumas ideias. Tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção. Quando a gente fala, por exemplo, de educação ambiental, a gente tem que criar os jovens hoje para eles terem uma consciência de quando eles forem maiores, forem engenheiros, advogados, médicos, ou forem criar algum produto, por exemplo, pensar no ciclo, por exemplo, do produto, que é uma coisa que antigamente a gente não pensava, a gente inventava alguma coisa e inventei, é novo, vamos colocar aí, a gente não se preocupava no final do ciclo, como é que eu faço acontecer. Eu acho que isso é importantíssimo também, e eu acho que isso é uma educação ambiental não só para os jovens, mas para o pessoal que é mais velho, que quando eu crio alguma coisa, eu tenho que pensar do começo ao fim. Tá? Eu tenho que pensar como é que está nascendo aquele produto, quanto eu estou consumindo da natureza naquele produto, e no final, o que eu vou fazer com aquilo? Como é que é o descarte, como é que é a reciclagem? E eu vou dar um exemplo agora da pandemia que me preocupa por demais. Eu fiz as máscaras que nós fizemos são de algodão, né? Mas tem amigos meus que tinham gráfica e começaram a fazer máscara de TNT. Amigos meus que tinham metalúrgica, tudo pararam, começaram a fazer máscara de TNT. Amigos meus que eram dentistas, compraram uma máquina e começaram a fazer máscara de TNT, porque o brasileiro inventa, né? Ninguém pensou, o que eu faço com a máscara de TNT depois que ela for usada? Como é que eu reciclo aquilo? Ela é um contaminante. Tá? É um grande contaminante. Hoje, nas praias, nas mesmas praias que a gente vê água transparente, o golfinho, pinguim, a gente vê máscara. Tá? Eu, in loco, vi isso. E isso me preocupa muito,
porque uma máscara de TNT, ela não se acaba quando você joga fora. A de tecido não se acaba, mas é um tecido, normalmente é 100% algodão, ela tem uma decomposição mais rápida, mas a TNT não tem. Essa é uma preocupação que eu tenho. Ninguém fala para as pessoas o que fazer com essa máscara. E ela é um contaminante, porque não é só a Covid que ela está evitando. Tem muita gente que tem uma série de outras doenças que ficam na máscara, né, que passam para a máscara. É um grande contaminante. Então, eu acho que essa consciência é legal, essas discussões são ótimas e a gente tem que alertar para o agora, por exemplo, essa questão das máscaras, o que a gente vai fazer, como a gente descarta isso. Acho que tem que ter uma grande campanha do descarte, porque ninguém fala isso hoje na mídia. E a gente tem que pensar no futuro. Qual é o planeta que eu quero deixar para Valentina Maria, minha filha? Como é que eu vou deixar esse planeta? Como é que eu tenho que melhorar esse planeta? As filhas lindas da Rosa que eu conheci. Qual é o planeta que a gente vai deixar para elas, Rosa? Eu acho que essa é a consciência maior para a gente deixar. Pensar no agora, reciclagem de máscaras, por exemplo, mas pensar no futuro. Como é que eu produzo as coisas daqui para frente para deixar um planeta melhor para todas elas? Obrigado por participar, gostei muito. Eu que agradeço, Luiz. Obrigada mesmo. E leva um beijo enorme para a Valentina. E eu tenho certeza, ela não sabe ainda que planeta ela vai encontrar quando ela tiver a nossa idade. Eu desejo a ela que ela encontre um planeta bem melhor, ambientalmente falando, do que nós temos hoje. Eu tenho certeza que com a tua contribuição, ela vai encontrar esse planeta melhor. E nós vamos trabalhar para isso, estamos fazendo o nosso papel aqui, né, Osana? É isso que a gente está fazendo aqui hoje, nos dispondo, doando o nosso tempo para debater esse tema. E agora, Osana, para você encerrar a nossa live, eu queria colocar, antes disso, um desafio, que é o seguinte: nós temos uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, é uma lei de 1999, né? Embora a nossa Constituição Federal tenha determinado a educação ambiental literalmente em 88, né, a Constituição Federal em 88 determinou o seguinte, que todos teriam que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso é um princípio constitucional, está lá no artigo 225, no inciso 6º, né? Posteriormente, então, foi estabelecida uma norma, né, regulamentando esse princípio constitucional em 1999, e que teve também um decreto regulamentando como é que isso seria aplicado em 2002, portanto, há 18 anos. Como é que nós fazemos para colocar isso em prática? Eu só quero lembrar que Rudine é o Luiz, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar colocando tijolinho por tijolinho de novo. A nossa última lei de diretrizes e bases da educação, ela data de 96. Mais de 20 anos, tanto quanto a questão constitucional do direito da educação ambiental. Existe hoje, no Congresso Nacional, uma média de uns 40, 50 projetos de leis que incluem matérias no currículo escolar. O direito ambiental, educação de trânsito, questões financeiras, questões de empreendedorismo e praticamente 40 projetos de leis, se não mais, que incluem matéria escolar. Se metade disso for aprovado hoje, os nossos alunos vão ficar mais tempo na escola do que um trabalhador que fica 40 horas trabalhando. Ou nós teremos prejuízos com as matérias básicas, português, matemática, história, geografia, ciências, para poder incluir isso tudo no currículo educacional. Então, a gente discutir essas questões educacionais é muito sério.
Nós tivemos aprovado recentemente a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para toda a educação básica, ensino infantil e fundamental e para o ensino médio. Inclusive, a do ensino médio, ainda sem condição de ser implantada e implementada a partir de 2021, já com deliberações do nosso Conselho Estadual e Conselho Nacional de Educação que o façam em 2022. Então, assim, Rosa, é muito difícil a gente falar em currículo educacional. Apesar de ser constitucional, eu entendo que existe um trabalho efetivo colocando a consciência ambiental na educação dos nossos filhos como uma matéria transversal. Que isso seja ensinado, que esteja dentro do currículo, mas que não seja uma matéria básica, que sejam projetos de conscientização que a gente possa fazer para transformar já o conhecimento desde tenro, desde pequenos. E isso é o que a gente faz. Eu não conheço escola que não faça nenhuma iniciativa para a consciência ambiental. Eu não conheço. Eu digo porque nós trabalhamos com esses projetos da Unesco, e a Unesco ela tem mantido orientações mundiais, porque não é uma questão só nossa, só regional, só do Brasil, é uma questão mundial, a preservação ambiental como um todo, porque todos nós passamos pelas transformações nesses últimos 10, 15, 20 anos. Então, nesse momento, eu penso que a gente tem que se debruçar, sim, por uma educação de qualidade, por uma educação de oportunidade e por uma educação que tenha oportunidades iguais para todos. Que a escola seja uma opção da família, não uma condição. Que a família tenha a condição de matricular o seu filho onde ela deseja, não onde ela consegue. Que a gente possa garantir que a escola que tiver aberta para receber seu filho seja a escola com a melhor qualidade, nivelando por cima tudo isso. E bem como vocês colocaram, essa juventude, ela devolverá a dignidade que nós estamos oferecendo a elas hoje. É muito sério a gente pensar nisso, no comprometimento da formação dos nossos jovens, dos nossos pequenos. É muito importante que a gente tenha esse compromisso, por isso que eu faço o apelo de que a gente contamine essa consciência ambiental, que a gente contamine essa consciência social, que a gente contamine com a oportunidade igual para todos. Se existe razão de ter cota no estudo, que seja na terra infância, que seja no jardim da infância, a cota para que todos tenham o mesmo acesso e a mesma permanência. E assim, quem sabe, a gente tira da cartola, daqui 10, 15, 20 anos, um lugar melhor para a gente viver. Perfeito, muito bem. Eu acho que nós fechamos com chave de ouro a nossa live. Eu quero te agradecer muitíssimo, Osvana, foi fantástica a sua participação, do Mário, do Luiz, mas você, como educadora, você, sem sombra de dúvida, que tem um outro olhar que nós, em nossas atividades, né, a educadora que eu digo, nesta faixa etária, né, que você tem, e com todo o teu conhecimento na sua área de atuação, trouxe para nós, o que agregou muitíssimo aqui. Eu acho que essas mensagens certamente vão calar fundo e vão ficar registradas aqui, o que é bastante interessante, Luiz, Mário, porque o que é bacana é que isso vai ficar gravado, né, na fanpage da comissão, portanto, de acesso para outras pessoas que queiram posteriormente nos ouvir e poder divulgar isso e multiplicar isso. Muito obrigada pela sua contribuição, Osvana. Espero ter você aqui conosco outras vezes. Quero agradecer muitíssimo vocês. Então, espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, né? Eu acho que atingimos com mérito. Então, boa tarde a todos. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo a todos. Tchau. Obrigado, pessoal.